Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho desta terça-feira da primeira semana da Quaresma é de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Como nós vimos, neste tempo da Quaresma, nós contemplamos três dimensões: a dimensão da esmola, da oração e do jejum. O nosso relacionamento com o próximo, com Deus, e também a nossa capacidade de autocontrole, de temperança. Neste Evangelho, Jesus nos apresenta e coloca-nos diante dessa dimensão da oração. Nós somos chamados a viver uma vida de oração, porque, em primeiro lugar, nosso Senhor rezou. Ele é o grande orante. Tem um texto do Papa Bento XVI que ele diz assim: Jesus viveu rezando e morreu rezando. Até o último momento, Jesus reza. Na verdade, na cruz, ele é oração. Ele inteiro se oferece em oração, em louvor, para realizar a vontade do Pai, nos salvando. Jesus, então, viveu rezando e morreu rezando. Ele é para nós o grande modelo da oração. Mas é muito importante nós notarmos o seguinte: a sua oração é a expressão da sua filiação divina. Sobretudo na sua oração, Jesus se reconhece como filho que se relaciona com o Pai, como filho que tem uma intimidade profunda com o Pai e vive na sua união com o Pai, e toda a vida de Jesus, ela pode ser resumida na palavra Pai, na palavra Abba. E toda a vida de Jesus é a expressão deste mistério dele como filho e da glorificação do Pai. Então Jesus sempre se dirige a Deus com esta palavra. Jesus não se dirige a Deus de maneira genérica. Jesus se dirige a Deus chamando-o de Pai. E esta oração expressa a sua comunhão profunda com o Pai. Eu e o Pai somos um, diz ele no Evangelho. E também traduz concretamente, e a sua oração se traduz concretamente em uma prontidão para realizar a vontade do Pai. Como ele também nos diz no Evangelho de São João: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus exprime na sua oração esta realidade da sua condição de filho, da sua filiação divina. Ele é o Filho de Deus. Jesus também nos inclui neste mistério de oração, de intimidade e, portanto, de filiação. Quando os discípulos pedem para que ele lhes ensine a rezar, Jesus lhes ensina a oração do Pai Nosso. E nesta oração, justamente, a primeira palavra é a palavra fundamental e é a palavra que resume toda a vida de oração de Jesus. Jesus, então, nos inclui nesse mistério e nos dá este grande dom de nós também, pela graça, podermos ser filhos de Deus. A primeira carta de São João, no capítulo 3, no versículo 1, exprime isso de maneira vibrante e belíssima quando diz: Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai.
Meus irmãos, para Deus nós não somos apenas uma simples criatura. Nós não somos como os outros seres, nós não somos como os outros animais. Nós somos filhos. Isso é uma dignidade muito grande. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Nós, infelizmente, não temos a capacidade, talvez os grandes santos, eles entenderam isso de maneira plena, de maneira profunda, né? E nós não entendemos isso que é tão belo, o fato de sermos filhos de Deus. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, que grande dignidade nós temos junto do nosso Pai. Dom Carlos Lema Garcia, num livro seu sobre a filiação divina, ele diz: a notícia da filiação divina é a medula de todo o cristianismo. É a grande novidade, é a medula, é o ponto central. Então, meus irmãos, que grande alegria poder ser filhos de Deus, nós podermos ser filhos de Deus. E quando Jesus, então, ensina os discípulos a rezar, a primeira palavra, então, da oração que ele lhes ensina é a palavra Pai, Abba. Então, com isso, Jesus quer também que, na sua oração, os discípulos e nós todos expressemos esta nossa proximidade com Deus, esta nossa intimidade, esta nossa confiança. Porque esta palavra Abba era a palavra que a criancinha de 5 anos usava para se referir ao seu pai. Então, chamar pelo seu pai, ela o chamava com, ao mesmo tempo, um carinho e, ao mesmo tempo, uma confiança de que ele viria em seu auxílio, em seu socorro. Portanto, esta palavra, quando nós dizemos Pai, nós expressamos esta proximidade de Deus para conosco, nós expressamos ao mesmo tempo esse desejo de viver na comunhão e na intimidade com Ele, e expressamos ao mesmo tempo um carinho e uma confiança em Deus. Santa Teresa de Ávila, ela no seu livro Caminho de Perfeição, quando ela comenta também a oração do Pai Nosso, ela diz assim: ó Filho de Deus e Senhor meu, como nos dais tantos bens juntos, logo a primeira palavra, querendo que vosso Pai nos tenha por filhos, nos dais tudo o que se pode dar. Querendo que vosso Pai nos tenha por filhos, nos dais tudo o que se pode dar. Finalmente, há de tornar-nos participantes e herdeiros convosco de seu reino. Então, olha só, que grande graça. Deus, ao nos dar o seu próprio Pai como nosso Pai, Jesus, ao nos dar o seu Pai como nosso próprio Pai, nos dá tudo, né? E São José Maria Escrivá, no seu livro Forja, no ponto 264, ele diz o seguinte: ao trazer-te à igreja, o Senhor pôs na tua alma um selo indelével por meio do batismo. És filho de Deus. És filho de Deus. Deus nos adota. E aí é bonito quando a carta aos Romanos também diz, né? E se és filho, és também herdeiro. De fato, carta aos Romanos capítulo 8, versículo de 15 a 17. De fato, vós não recebestes espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes o espírito de adoção filial, no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Que grande graça! Deus, então, nos adota como filhos. Somente Jesus é filho por essência. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Nós somos filhos no Filho. O padre Antônio Vieira, ele, num dos seus sermões, ele diz o seguinte, né? O filho natural se ama porque é filho. E o filho adotivo é filho porque se ama. Deus muito nos amou e por isso nos adotou como filhos. O filho natural se ama porque é filho. O filho adotivo é filho porque se ama. Tanto Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu seu próprio Filho para que nele também
nós nos tornemos filhos de Deus. E eu não poderia terminar esta homilia sem citar São José Maria Escrivá, mais uma vez, que ao longo da sua vida espiritual fez uma profunda experiência desse mistério da filiação divina, da paternidade de Deus para com ele. Um dos fatos mais marcantes da vida de São José Maria foi no início da fundação do Opus Dei. Ele estava passando por grandes tribulações, grandes provações, e um dia ele estava se dirigindo para a faculdade na qual ele dava aula, e então ele estava rezando ali mesmo pelas ruas de Madrid, e ele de repente entrou num bonde, e a sua oração ali, mental, ela foi crescendo dentro dele. E ele rezava chamando a Deus de Pai. E ele foi então contemplando esse mistério da filiação divina e da paternidade de Deus em relação a ele. E ele então começou a repetir: Pai, meu Pai, Deus é meu Pai, Abba Pai. E ele diz que esta oração foi tomando conta do seu coração e o invadiu, e ele desceu daquele bonde e continuou perambulando ainda pelas ruas de Madrid, dizendo isso: Pai, meu Pai, Deus é meu Pai. E ele não conseguia parar de rezar. Ele não sabe quanto tempo se passou em que ele foi rezando desta forma. Ele diz que muitas pessoas o ouviram falar isso e pensaram que até que ele fosse um louco, mas essa experiência transbordante que ele viveu da filiação divina, da paternidade de Deus. Então ele diz, olha, e aí diante de tudo aquilo que ele passava, diante de toda a tribulação, toda esta oração trouxe uma grande paz ao coração dele, e ele diz: se Deus é meu Pai, o que eu tenho a temer? Se Deus é meu Pai, o que eu tenho a temer? E no livro Suco, no ponto 2, ele diz assim: Deus é meu Pai, se meditares nisto, não sairás dessa consoladora consideração. Aqui reflete essa experiência de oração que transformou toda a vida dele. E ele diz, e que é o núcleo da espiritualidade de São José Maria Escrivá. É a filiação divina. Muitos pensam que é a santificação do trabalho, mas uma vez ele corrigiu até um sacerdote que pregava sobre a espiritualidade da obra, e ele disse, olha, o padre disse que era a santificação do trabalho. Ele disse, não, olha, o núcleo da espiritualidade do Opus Dei é a filiação divina. Então, meus irmãos, nós devemos também fazer disso o núcleo da nossa oração, porque Jesus, o Filho, se fez homem para também nos tornar filhos de Deus na união com Ele através do batismo e através da Igreja e dos outros sacramentos. Que nós cresçamos nesta graça da filiação divina. Deus te abençoe.